Pois é, pessoal, a gente está aqui mais uma vez para comentar uma treta envolvendo o modelo de negócios da Marvel e um grande cineasta famoso. Dessa vez foi o Francis Ford Coppola, o diretor de O Poderoso Chefão, que deu algumas críticas ali, teceu alguns comentários negativos para Marvel. E para comentar comigo hoje tudo isso, eu tô com a presença do Rafael Torino. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Felipe, como é que tá? Vamos comentar mais uma confusão envolvendo o Hollywood, né? Envolvendo aí os filmes da Marvel, que sempre dão o que falar, né? O que será que é que essa galera tá sempre comentando sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E você tá não vindo os filmes, no canal a gente fala sobre as suas coisas preferidas, então já deixa aí o seu like nesse vídeo, assina o sininho no nosso canal para receber, né, todas as novidades e todos os nossos vídeos comentando essas situações aí, as novidades do cinema e da cultura pop, né, Rafa? Então, cara, Pois é, o que aconteceu aqui foi mais um capítulo, né, Rafa? De uma coisa que já tá aí há anos, né, toda a acontecendo. novela, né? Não é, é uma novela praticamente, né, da Marvel, com Martin Scorsese, com Francis Ford Coppola, até com o próprio George Lucas, né? Todo mundo parece um pouco incomodado com a Marvel, mas será que eles têm razão ou é uma, sabe, uma crítica infundada? Pois é, cara, eu acho que tem uma certa crítica em volta dos filmes blockbusters em geral desde sempre, né? Uhum. Desde lá de trás, quando o Oscar não quis homenagear os filmes mais populares e sim os filmes com mais qualidade, por exemplo, de drama, né? É. Inclusive tem até uma história interessante envolvendo o Charles Chaplin. Você acredita? Que o Charles Chaplin foi muito boicotado pelo Oscar ali, né, pela academia, né, tanto é que ele tecia várias críticas, ele falava que o Oscar que ele tinha servia só para peso de porta, né, para colocar assim na beira da porta, de tanto que ele tinha raiva do que aconteceu, porque o Oscar queria mais homenagear filmes que envolvessem filmes de drama. Então, desde lá de trás existem um certo preconceito assim contra os filmes mais populares, mais de comédia, mais Uhum. de terror, por exemplo, que é muito envolvido em filmes mais populares. Então essa crítica assim, talvez, Não é algo não sei se é novo, por esse né? caminho, né? Não é algo novo. É, tipo, Pois é, mas o que ele falou exatamente, É, Felipe? então, assim, né, dessa vez em específico, né, o Francis estava dando uma entrevista a uma revista, né, britânica, e ele aproveitou a oportunidade para falar, né, sobre esse estado das coisas do cinema hoje. Ó, ele falou assim: antigamente haviam filmes de estúdio, hoje temos os filmes da Marvel. E o que é um filme da Marvel? É um protótipo que é feito de novo, de novo e de novo para parecer diferente. E aí ele vai falar aqui de dois diretores que eu acredito que ele admire, mas que ele acha que também que cai um pouco aí nesse padrão, que ele fala, ó. Até mesmo pessoas talentosas, você poderia pegar cenas de Dunas, de Denis Villeneuve, ou de 007, Sem Tempo para Morrer, dirigido pelo Kari Fukunaga, dois artistas extremamente talentosos, ele diz, e misturá-las. Uma mesma sequência com um monte de batida de carro, todos têm essas mesmas coisas, elas são quase que obrigados a ter, né? Se é pra justificar o orçamento. Isso falando dos filmes bons e dos cineastas talentosos. Então, assim, essencialmente o que eu tiro aqui, ele tá falando sobre uma questão de repetição, né? De não trazer algo novo, né, pro cinema, assim, ou de talvez ter que se encaixar dentro de um padrão, né, Rafa? Que o público espera, exatamente. Pois é, eu acho que tá indo muito num caminho assim, meio perigoso, né, de ah, é sempre a mesma coisa. Mas se você pegar diversos filmes de drama, também é sempre o mesmo molde, assim, existem batidas de roteiro que você precisa utilizar, né? O que ele quer, afinal, né? Eu fico imaginando, Uhum. tá, então o que você quer? É claro que é um diretor maravilhoso, o cara pode falar o quanto ele quiser de qualquer filme, né? Mas eu acho que é um pouco infeliz essa fala, no sentido de colocar, né? A não ser que seja uma coisa mais assim, eu estou fazendo uma crítica ao cenário atual, às mudanças, faço Uhum. uma crítica, mas também não faço uma crítica assim, é, o meu mundo é o mundo ideal, né? Tipo, é uma crítica sobre o mercado, né? Aí eu admiraria Uhum. muito mais essa fala.
Eu acho ele tem que uma esse fala. caminho é mais interessante. Ele tem uma fala antes, Rafa, que até ele fala assim que quando o Martin Scorsese antes estava criticando o Oscar, na época do Oscar, criticando a Marvel, né? Ele até fala assim que quando o Martin Scorsese diz que os filmes da Marvel não são cinema, ele está certo, né? Porque a gente espera aprender algo com o cinema, né? Esperamos obter algo, uma iluminação, algum conhecimento, alguma inspiração, até usando as próprias frases dele, né? Do Francis Ford Coppola. Mas assim, cara, quem diz que o filme da Marvel também não tem algo ali, né? Eu acho que... eu entendo o ponto de vista dele da crítica da indústria, porque a gente vê hoje que tá cada vez mais difícil, né? Pra filmes que não sejam de grandes estúdios ou desses padrões, até pros próprios filmes de estúdio, né? Que não estão dentro desse padrão de universo cinematográfico, dessas coisas todas, eles funcionarem, mas sempre tem exceções às regras, né? Tipo, o Coringa é um filme que ele tem essa pegada de ter inspiração de quadrinhos, né? De vir dessa linha, mas ele é um filme totalmente diferente, né, Rafa? E eu diria até um filme artístico, né? Que ele consegue juntar esses dois universos. Pois é, inclusive o Duna, entendi muito bem essa coisa de o Duna com o 007 é visualmente muito diferente, as sequências são muito diferentes. Talvez ele esteja fazendo uma crítica muito mais ao mercado, entende? Tipo assim, podia ter mais histórias, né? Eu acredito que seja uma crítica mais nesse sentido, mas né? eu achei o Duna um filme fantástico em termos de roteiro, assim, um roteiro coeso, uma história que vai se desenvolvendo. É que talvez as pessoas vão assistir com muitas expectativas ou diversos tipos de expectativas, mas pra uma primeira parte, pra aquela história, eu achei um filme fantástico. Só que, Rafa, eu acho que ele tá falando mais algo como assim, ó, a sequência com um monte de batida de carro, coisas pra justificar o roteiro, como se o filme tivesse que ser sempre grande, né? Sempre um filme que seja maior do que o outro, que a gente tem até uma piada lá no Trovão Tropical, né, do Ben Stiller, que ele tá lá, fez 5 filmes do mesmo, ele fala, o nosso filme agora vai vir mais e mais e mais. Eu acho que tem uma linha aí, sabe? Uma coisa aí, tipo... E principalmente a minha visão é que esses filmes, eles são legais por um lado, é mágico ver isso acontecer, né? Pô, 19, 23 filmes, uma coisa incrível que eu comecei a assistir desde o primeiro, né? Desde o Homem de Ferro, o Hulk, o Capitão América em 2011. Então é massa, tem um lado emocional, um lado tipo de realização nisso, mas ao mesmo tempo o cinema virou isso, né? O cinema virou Marvel, né? Eu acho que o que é interessante é que as pessoas, por livre e espontânea vontade, gostam mais desse tipo de filme, com sequências de ação, porque parece que é um filme mais caro. E o que torna o valor de produção mais interessante, né? Você tá na fila do cinema e você fala, esse filme tem explosão de carro. Parece que é mais, assim, mais divertido de assistir, exatamente. né? Então, assim, querendo ou não, o cinema virou um mercado, o cinema é uma indústria. Então, essa fala é interessante, é como uma crítica muito, muito legal. A gente tem que levar a crítica nesse nível, né? De criticar até o nosso próprio cenário que a gente está vivendo. Claro, isso é perfeitamente possível. Só que sem esquecer que também a gente vive num mundo onde as pessoas querem esse tipo de filme. E não fazer esse tipo de filme seria você meio que engolir goela abaixo o meu tipo de filme mais cabeça, filme mais conceitual, filme mais assim... É verdade. Tem grandes ação, sequência de ação. O que seria, né? No fim das contas. No final de semana, a pessoa quer ir lá assistir o filme com a namorada, com o filho, com a família. Às vezes é um lazer também, né? Então o espaço não é à toa que esses filmes bombam, né? Esses filmes blockbusters, né? Só que... Por exemplo... Pode falar. Eu vou dar 2 exemplos pra você. O filme tem explosão de carro pra caramba, tem gritaria, tem muita coisa, tem muitos efeitos especiais, efeitos práticos. É o Mad Max, Estrada da Fúria. Mas também é um filme interessante. Também é um filme que tem um contexto, que tem uma linguagem interessante, que tem um roteiro bacana. Então é um exemplo de um filme, né, que vai nesse sentido, né? Aí vai do cineasta, né, do artista, querer expor o que ele acha, os pensamentos dele, ou a história que ele quer contar,
envolvida dentro de um molde de uma explosão de carro, alguma coisa, né? Que foi o que o George Miller fez aí no Estrada da Fúria, Estrada né? No da Mad Fúria. Max, por exemplo. É verdade. E o próprio, eu acho que a própria Marvel, Rafa, a gente vê por essas séries agora do Disney Plus e esses novos filmes, tem o risco de dar muito errado, tem sempre o risco de dar muito errado, mas eles estão querendo contar novas histórias, novas perspectivas, que de certa forma vai um pouco em direção a essa crítica do próprio Coppola, né, que ele tá falando, que o cinema, né, esse cinema blockbuster da Marvel é repetitivo, não inova, não traz nada. Então a Marvel tá pensando talvez nisso, realmente, olha, a gente precisa dar mais liberdade também autoral para os nossos diretores. O próprio James Gunn, né, revelou que o Guardiões da Galáxia 3 ele vai ter mais liberdade criativa. Depois da Marvel ver exatamente o sucesso dele em um Esquadrão Suicida, que é um filme essencialmente autoral. É um filme de quadrinhos, mas é uma história, um filme coeso, né? Com substância. Então, a crítica deles tá correta, porque o cinema tá sofrendo com isso, eu acho. Você não... Talvez a gente tá sendo privado de muitos filmes, porque esse modelo da Marvel deu tão certo que tudo que dá tão... O Star Wars tá aí pra provar, né? Ele criou o blockbuster, de certa forma. Ou alguns vão argumentar que foi o Tubarão, né? Mas eu vejo o blockbuster como Star Wars, assim, sabe? Essa coisa do sci-fi, dessa coisa toda que a gente vê hoje. Então, a gente tem sempre os dois lados, né? Não dá pra ser extremista nessa história. Acho que não tem lado certo, né? Mas eu vejo uma grande dificuldade, sim, nessa crítica. Eu acho que é interessante essa crítica, porque eu vejo uma dificuldade no mercado de apostar em ideias novas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, qual foi o último filme que você assistiu que não tenha um lado, que não tenha que não é baseado nos quadrinhos, base, né? Seja não é baseado de nos algo. games. Pra mim foi o Avatar, que foi um sucesso de bilheteria, e aquele Pacific Rim do Guillermo del Toro. Meu Deus, Rafa, pra mim Avatar faz tempo, hein? Pois é. Qual que foi outro filme, assim, que é um filme autoral? Realmente. Assim, o filme não tem influência de nada. Influência, claro que tem. Mas tô dizendo assim, que ele não é baseado nos quadrinhos, Criado baseado do zero, no jogo, né? baseado... Tipo Matrix, né? Um universo criado do zero. Exato. Não, realmente. Qual que foi o último filme de grande orçamento que você viu? Pois é, e você Não vê... tô lembrando de nenhum. É retórica a pergunta, mas parte disso daí o que eu concordo com ele. Eu acho que a própria indústria, quando você tem uma indústria que faz as coisas só no algoritmo, ou só aposta no que estritamente eles acham que vai dar certo, isso quando eles não são lunáticos e fazem apostas absurdas aí, sabe, a gente não vai ter coisas boas enquanto tiver isso. Você não falar ali, não, olha, toma aqui James Gunn, faz sua série aí. A gente confia na sua ideia, né? Então, e ainda mais alguém novo, né, Rafa? Alguém que vindo. Então eu sou muito desconfiado em tudo isso. Eu acho que essa indústria, ela tende a valorizar os seus e se fechar cada vez mais. E de um lado é legal ver esse universo da Marvel, mas eu não acho que esses caras são apenas ressentidos, né? Diretores velhos, ressentidos, que o tempo deles passou. Não, eu acho que eles são pessoas que entendem o cinema como ninguém. É claro que talvez eles não entendam a forma de distribuição atual. Isso daí eu dou pra Netflix, eu dou o crédito que eles entendem, né? O que o público quer. Mas talvez seja o equilíbrio, né, Rafa? Grandes filmes. E vou falar mais. Né? Esses filmes que a gente não vê mais no cinema, eles estão na Netflix. Comédia romântica sendo feito pra Netflix. Também. Filme muito cabeça, assim, tá sendo feito pra Netflix. Filmes como Roma, né, do Cuarón, que a Netflix financiou, né? Sim. E muitos outros, agora então, Apple TV, assim, né? A gente tá vendo aí a própria série da Amazon do Senhor dos Anéis, que tá dando muita polêmica, mas também é uma adaptação. A gente vai comentar aqui no canal, né, Rafa? Mais dessas coisas aí. Você que tá assistindo o vídeo até aqui, se inscreve, né? Segue o nosso canal pra receber as notificações, mas a indústria em si parece que tem que acordar um pouco também, né, Rafa? Eu acho que todo modelo repetitivo demais tende ao fracasso. Né? Exato. Vai ter uma hora que a gente vai enjoar desse tipo de filme, né? Eu acho que o cinema, ele se tornou um negócio, então agora eles não podem reclamar
do que eles se tornaram, entende? Porque eles se tornaram esse negócio grande e de alto orçamento, de escalas maiores e tudo mais. Porque, por exemplo, eu imagino que na época do Coppola, quando ele fez o Poderoso Chefão, eram os Vingadores da época, cara. Todo mundo queria assistir, entendeu? E ele vendo um mundo que não é mais o mesmo e se tornando mais, assim... eu diria os filmes mais rocambolescos, sabe? Os filmes mais simples, né? Com temáticas mais simples e tal, né? Refletindo nossa sociedade como um todo, eu vejo que é uma preocupação, sim, do cinema, né? Daquele cinema antigo. Mas eu também vejo que é um negócio também. Por exemplo, imagina que você tem $1 milhão na sua mão. Aí o cara fala, ó... Ou você vai investir nessa ideia nova aqui do Joãozinho, ou você vai investir no próximo Star Wars. Você vai querer ir no Star Wars, porque o dinheiro é seu, cara, entendeu? Então também tem um pouco disso, do mercado como um negócio, o mercado negócio direciona os ritmos, né? Direcionamento das coisas. E como é que fica? Até na hora que o Star Wars não der mais dinheiro, aí eles vão impostar uma outra coisa. Aí eles vão fazer o Poderoso Chefão 4, né? Aí a gente vai ter aí muitas coisas. Exatamente. Mas é isso, né, Rafa? São muitas... Não acho que não é uma coisa que dá pra gente chegar aqui e falar isso ou é aquilo, né? É uma coisa que tá sendo construída e todos têm seu ponto, né? Ninguém tá exatamente errado ou certo. Mas sabe o que a gente precisa? Do comentário de você que tá assistindo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa confusão toda. Qual que é a sua opinião? A gente lê todos os comentários e até responde. Não é verdade? É isso aí. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.